Você já parou para pensar como o leite vira queijo? Prepare-se para desvendar os segredos de um dos alimentos mais amados do mundo. Por que um queijo fresco e cremoso é tão diferente de um queijo parmesão duro e envelhecido? A resposta está em um processo milenar, que combina ciência, arte e muita paciência. É uma transformação que desafia a lógica, mas que é pura magia no nosso paladar. A história do queijo é tão antiga quanto a própria civilização humana, remontando a mais de 8.000 anos. Ninguém sabe ao certo quando ou onde o queijo foi feito pela primeira vez. A lenda fala de um pastor nômade árabe. Ao viajar pelo deserto, ele armazenou leite em um odre feito de estômago de carneiro. O calor do sol e as enzimas, o coalho natural, fizeram com que o leite coagulasse, separando-se em uma massa sólida, o queijo, e um líquido, o soro. Ele descobriu que o soro saciava a sede e a massa sólida era deliciosa e nutritiva, além de se conservar por mais tempo. Desde então, o queijo se espalhou pelo mundo, adaptando-se a diferentes climas, leites e culturas. Tornou-se um pilar da alimentação e da cultura em diversas regiões. Os romanos, por exemplo, eram grandes apreciadores. Eles difundiram a arte da queijaria por todo o seu império, da Europa ao norte da África. Durante a Idade Média, monges nos mosteiros europeus aprimoraram as técnicas, contribuindo para a diversidade que conhecemos hoje. Queijos como o gorgonzola já eram feitos na Itália no século IX e o roquefort na França, no século XI. Essa rica história é o que nos trouxe a uma tapeçaria de sabores e texturas. Na França, temos os queijos de mofo azul, como o roquefort e o brie. Na Itália, os de massa dura, como o parmigiano reggiano. E até no Brasil, temos queijos artesanais com histórias centenárias, como o queijo Minas artesanal. Cada queijo é um reflexo de sua terra, do seu povo e do tempo. Você sabia que a Suíça tem mais de 450 tipos diferentes de queijos? Isso mostra a riqueza e a diversidade desse alimento no mundo, cada um com sua própria identidade. Tudo começa com a matéria-prima principal, o leite asterisco. A qualidade do queijo depende diretamente da qualidade do leite utilizado. Embora o leite de vaca seja o mais comum, queijos fantásticos são feitos com leite de cabra, chèvre, ovelha, pecorino romano e até búfala, mussarela de bufala. O leite é coletado de forma cuidadosa, muitas vezes em fazendas parceiras. Elas seguem rigorosos padrões de higiene. Antes de ser aceito na queijaria, ele passa por uma série de testes de qualidade Esses testes verificam a ausência de antibióticos e outras substâncias indesejáveis. Também a contagem de bactérias e a porcentagem de gordura e proteína, cruciais para o rendimento e a textura final do queijo. Após a aprovação, o leite é rapidamente resfriado em tanques para inibir o crescimento de micro-organismos indesejados. Isso garante sua frescura até a próxima etapa. A próxima etapa é pasteurização um processo fundamental para a segurança alimentar, inventado por Louis Pasteur. Consiste em aquecer o leite a uma temperatura específica, geralmente 72 graus Celsius por 15 segundos, rápida, ou 63 graus Celsius por 30 minutos, lenta, e depois resfriá-lo rapidamente. O objetivo é eliminar bactérias patogênicas que podem causar doenças, como a listeria ou a salmonela, e reduzir a carga microbiana total, prolongando a vida útil do leite e garantindo um ponto de partida limpo para os micro-organismos benéficos que serão adicionados. É importante notar que, em alguns queijos artesanais de longa maturação, especialmente em certas regiões da Europa com regulamentações específicas, o leite pode não ser pasteurizado. Nesses casos, o controle de qualidade do leite cru é ainda mais rigoroso. E a própria maturação prolongada atua como segurança. Aqui é onde a mágica começa a acontecer. A transformação do leite em queijo se inicia de verdade. O leite pasteurizado é transferido para um grande tanque, geralmente de aço inoxidável. Sua temperatura é ajustada para a faixa ideal para a ação dos próximos ingredientes. São adicionados 2 elementos cruciais: coalho e as culturas lácteas também conhecidas como fermentos. Coalho é uma enzima, ou um complexo enzimático, que tem a função de coagular as proteínas do leite, transformando-o de um líquido em uma massa sólida gelatinosa. Tradicionalmente, o coalho era extraído do quarto estômago de bezerros, contendo a enzima quimosina.
Hoje em dia, existem diversas alternativas. Asterisco asterisco coalho microbiano asterisco asterisco, de fungos e mofos. Asterisco asterisco coalho vegetal asterisco asterisco, de plantas como alcachofrar ou figueira, ideal para queijos vegetarianos. E o asterisco asterisco FPC, Fermentation Produced Chymosin, asterisco asterisco, que é a quimosina produzida por micro-organismos geneticamente modificados. Idêntica à de origem animal, mas sem a necessidade de abater animais. A escolha do tipo de coalho influencia a textura e a capacidade de maturação do queijo. As asterisco culturas lácteas asterisco são bactérias benéficas, geralmente uma mistura específica de cepas de bactérias lácticas. Elas têm um papel fundamental no desenvolvimento do sabor, aroma e textura do queijo. São elas que comem o açúcar do leite, a lactose, e o convertem em asterisco ácido lático asterisco. Essa acidificação do leite é vital. Ela ajuda o coalho a agir de forma mais eficiente. Controla o crescimento de bactérias indesejáveis e inicia o processo de pré-digestão que vai conferir sabor ao queijo. A seleção dessas culturas é um dos maiores segredos de um queijeiro, definindo o caráter único de cada queijo. Após a adição do coalho e dos fermentos, o leite é deixado em repouso em temperatura controlada. Pouco a pouco, ele começa a se solidificar. As proteínas do leite, principalmente as caseínas que antes estavam dispersas em pequenas micelas, começam a se agrupar sob a ação do coalho e do ambiente mais ácido. O coalho corta uma parte da proteína caseína, a capa caseína, fazendo com que as micelas se aglomerem e formem uma rede tridimensional. Esse processo lento transforma o leite em uma espécie de gelatina macia, que chamamos de coalhada ou coágulo. A coagulação pode levar de 30 minutos a algumas horas, dependendo do tipo de queijo e da temperatura do leite. A coalhada é a base sólida do nosso queijo, retendo a maior parte da gordura, proteínas e minerais. Enquanto o soro, a parte líquida, começa a se separar. A firmeza e a elasticidade da coalhada neste ponto são cruciais. São testadas por queijeiros experientes, muitas vezes apenas com a ponta dos dedos. Quando a coalhada atinge a firmeza ideal, é hora de cortá-la Essa é uma etapa crucial, pois o tamanho dos grãos da coalhada vai influenciar diretamente na quantidade de umidade que o queijo final terá. Quanto menores os grãos, mais soro será liberado e mais duro será o queijo. Imagine, um queijo fresco e macio como um cottage terá grãos maiores, retendo mais umidade. Enquanto um queijo duro como o parmigiano reggiano terá grãos minúsculos, quase como arroz, para drenar o máximo de soro. O corte é feito com liras ou facas especiais, que transformam a massa gelatinosa em pequenos cubos. Após o corte, a mistura de grãos de queijo e soro é gentilmente agitada, e muitas vezes aquecida lentamente. Esse processo, chamado de cozedura da massa ajuda a expulsar ainda mais soro dos grãos de queijo e aumentar sua firmeza. É um verdadeiro trabalho de desidratação controlada. E o soro? Ele é um subproduto valioso. Rico em proteínas e nutrientes, o soro não é desperdiçado. Ele é a base para a produção de alimentos como a ricota, que significa recooked ou recocido, reaquecimento do soro. Sorvetes, bebidas proteicas para atletas e até mesmo suplementos alimentares e ração animal. Nada se perde nesse processo. Com a maior parte do soro drenada, os grãos de queijo são transferidos para formas ou moldes. Essas formas são projetadas para dar ao queijo seu formato característico, que pode ser redondo, quadrado, cilíndrico ou até mais complexo, dependendo da tradição. As formas geralmente possuem perfurações para permitir que o soro restante continue a escoar. Em seguida, muitos queijos passam pela prensagem Essa etapa serve para eliminar o soro residual, compactar a massa de queijo e ajudar na formação da casca. A pressão e o tempo de prensagem variam enormemente, de acordo com o tipo de queijo. Queijos frescos e macios, como a mussarela ou o feta, podem não ser prensados, ou serem prensados apenas pelo próprio peso da massa. Já queijos duros, como o cheddar ou o emmental, podem passar por várias horas, ou até dias, sob forte pressão em prensas hidráulicas, o que contribui para sua textura densa e longa vida de prateleira. A prensagem é como um abraço no queijo, unindo os grãos e dando-lhe a estrutura física. Chegamos à etapa da sal onde o sal é incorporado ao queijo.
O sal não é apenas um tempero para realçar o sabor. Ele desempenha funções cruciais na fabricação do queijo. Primeiramente, atua como um conservante natural, inibindo o crescimento de bactérias indesejáveis. Segundo, contribui para a formação da casca do queijo, que protege o interior durante a maturação. Terceiro, e não menos importante, o sal é essencial para o desenvolvimento do sabor e aroma, equilibrando a acidez e intensificando as nuances complexas que surgirão. Existem diferentes métodos de salga. O mais comum é **salmoura**, onde o queijo é mergulhado em um tanque com uma solução concentrada de água e sal por um tempo determinado. O queijo absorve o sal gradualmente, e a concentração de sal na salmoura é cuidadosamente controlada. Outros queijos podem ser salgados a seco, onde o sal é esfregado diretamente na superfície da peça. Em alguns casos, o sal pode ser misturado diretamente na massa de coalhada antes da moldagem. A quantidade de sal e o método de salga são fatores que influenciam a textura, o sabor e a vida útil do queijo final, dando a cada um sua personalidade única. E agora, a etapa que transforma um simples coágulo em uma verdadeira obra-prima, **maturação**, ou curtimento. Este é um período de descanso para o queijo, que pode durar de alguns dias a vários anos. Em ambientes com temperatura e umidade estritamente controladas, as chamadas câmaras de cura ou adegas de maturação. Durante a maturação, o queijo passa por uma série complexa de transformações químicas e microbiológicas. Enzimas presentes no próprio leite, resquícios do coalho e, principalmente, os micro-organismos benéficos. As culturas lácteas e outras bactérias ou fungos que podem se desenvolver na casca agem sobre as proteínas e gorduras do queijo. Esse processo chamado de **proteólise**, quebra de proteínas, e **lipólise**, quebra de gorduras. A quebra dessas moléculas maiores em compostos menores, como aminoácidos e ácidos graxos, é o que libera e desenvolve os aromas e sabores complexos e característicos de cada tipo de queijo. É nesse momento que a casca se forma e se solidifica, protegendo o interior e contribuindo para o ecossistema do queijo. Exemplos e comparações. Um queijo fresco, como a ricota ou o queijo Minas Frescal, não passa por maturação longa, o que explica sua textura macia, úmida e sabor suave e lácteo. Já um queijo como cheddar pode maturar por 6 meses a vários anos, desenvolvendo um sabor mais picante e uma textura mais firme. O famoso parmigiano reggiano, por exemplo, deve maturar por no mínimo 12 meses, podendo chegar a 3 anos ou mais, período em que adquire sua textura granulosa e sabor umami intenso. Queijos com mofo azul, como Roquefort ou Gorgonzola, têm suas características veias azuis formadas por fungos específicos, como o **Penicillium roqueforti**, que se desenvolve no interior do queijo, criando sabores pungentes e picantes. Os mestres queijeiros, verdadeiros artesãos, viram, limpam e cuidam de cada peça de queijo. Monitoram a temperatura, a umidade e o desenvolvimento do mofo, se for o caso. É um trabalho de paciência e dedicação, onde o tempo e o ambiente são os coadjuvantes que transformam o queijo em uma verdadeira obra de arte gastronômica. Além das etapas que vimos, existem inúmeras variáveis que contribuem para a diversidade infinita dos queijos. A alimentação do animal impactando a composição do leite, o tipo específico de leite vaca, cabra, ovelha. As culturas lácteas escolhidas, que produzem diferentes ácidos e aromas, o tamanho do corte da coalhada o tempo e a pressão da prensagem o método de salga e, claro, o tempo e as condições de maturação são fatores cruciais. É por isso que classificamos os queijos de diversas formas. Queijos frescos alta umidade como ricota, cream cheese, Minas Frescal, não maturados ou com maturação muito curta. São macios e com sabor suave. Queijos moles alta umidade, casca florida ou lavada como brie, camembert, casca florida branca ou limburger, sabor forte. Maturados por algumas semanas, desenvolvem cascas comestíveis e interiores cremosos. Queijos semiduros média umidade como cheddar, gouda, suíço, prensados e maturados por alguns meses. Tem textura mais firme e sabor mais pronunciado. Os olhos do queijo suíço, por exemplo, são formados por bolhas de gás.
produzidas por bactérias específicas durante a maturação. Queijos duros baixa umidade como Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino Romano, intensamente prensados. E maturados por longos períodos, anos, têm textura granulosa e sabores muito intensos e complexos. Curiosidade adicional: você sabia que a cor amarelada de muitos queijos não vem apenas da gordura, mas também de pigmentos como o beta-caroteno presente na dieta do animal, especialmente em pastagens ricas, e que se concentra na gordura do leite. Da simplicidade do leite a um alimento tão complexo e saboroso, a fabricação do queijo é um testemunho da criatividade humana e da beleza dos processos naturais. Cada pedaço de queijo que chega à nossa mesa carrega uma história milenar, um processo cuidadoso e a paixão de quem o produziu. Esperamos que este vídeo tenha revelado segredos por trás desse alimento incrível e que você passe a valorizar ainda mais cada fatia de queijo que consome. É mais do que comida, é cultura, ciência e arte em cada mordida. E agora, queremos saber de você. Qual o seu queijo favorito e por quê? Você já conhecia todos esses detalhes sobre a fascinante fabricação do queijo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais curiosidades sobre o mundo dos alimentos. Até a próxima!